Ótima notícia para o torcedor do Vasco. O Cruz Maltino conseguiu, na justiça, a aprovação de um empréstimo de 40 milhões de reais que virão da empresa de Marcos Lamáquia. No sábado, o Cruz Maltino havia solicitado à justiça para receber esse dinheiro, 40 milhões de reais, via empréstimo chamado DIP, que é para instituições em recuperação judicial. Até por conta da recuperação, há necessidade da aprovação da justiça e isso aconteceu. Com os 40 milhões que vão cair à vista, o Vasco pretende usar para pagamento de coisas relacionadas à recuperação judicial, além do fluxo de caixa. Não haverá juros e a quantia será diluída do total do aporte que o Lamáquia pretende fazer quando assumir a SAF. A gente está falando de um aporte que pode chegar até 3 bilhões de reais. Só para completar, lembrar que em outubro do ano passado, o Vasco já havia tomado um empréstimo de 80 milhões de reais com a Crefisa. E essa grana também deve ser convertida em capital assim que o Vasco passar sua SAF para Marcos Lamáquia e a Crefisa. Cuiabano de saída do Vasco da Gama. Amigo vascaíno, notícia que surpreendeu o torcedor vascaíno. Eu vou trazer para você na manhã desta terça-feira a verdade sobre essa grande surpresa. Será que Pedro Emanuel já está perdendo uma peça importante do time? E o Vasco contratou um lateral esquerdo nessa janela já sabendo dessa saída? Tem também informações importantes para você relacionadas ao último treino que vai acontecer hoje na Colômbia, olhando a partida de amanhã, tá? Contra o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana. Quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, trazendo primeiramente essas imagens de ontem à noite, da chegada do elenco Cruz Maltino em terras colombianas, né? O Vasco desembarcou na Colômbia na noite de ontem, o Vasco que realizou um treino na manhã de ontem no CT Moacir Barbosa e logo após o treino, já então embarcou em direção à Colômbia. Chegou pela parte da noite e hoje, tá? O elenco Cruz Maltino treinará no CT do Atlético Nacional. Será o primeiro e único treino do grupo do Vasco da Gama antes da partida que estará acontecendo amanhã na Colômbia pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Será, ao meu ver, o primeiro grande desafio do Pedro Emanuel. E antes que você fale, tá? O Pedro Emanuel comandou a equipe na última quarta-feira contra o Vitória, mas ele tinha apenas 2 treinos até aquele momento. Ou seja, ele esteve na beirada de campo, mas o time que vimos na quarta-feira passada contra o Vitória foi um time com muitas características do trabalho do Bruno Lazzaroni durante todo esse primeiro momento do que, de fato, do trabalho do Pedro Emanuel. Então amanhã veremos um Vasco com a cara do Pedro Emanuel e ele já tem aí uma ideia com grandes mudanças, inclusive, para esse jogo de amanhã. A expectativa é que Pedro Emanuel venha formar um novo meio-campo, um novo time com caras novas e até poupando alguns jogadores considerados do time titular. A ideia, por exemplo, é ele escalar uma equipe com o setor de meio-campo tendo 3 volantes, Jair, Ramon Rick e Thiago Mendes, liberando mais até o próprio Thiago Mendes para jogar em uma posição mais avançada e segurando o Jair e o Ramon Rick para serem 2 volantes mais de contenção, mas tendo 3 jogadores de maior poder de marcação no meio-campo para corrigir um erro defensivo que o Vasco vem nitidamente tendo desde o início do ano. Essa mudança é algo que o Pedro Emanuel está tentando e está buscando e até vê a possibilidade de implementar no Vasco da Gama, pois é um compromisso sério do técnico português implementar, tá, no Vasco da Gama uma nova ideia de Vasco. Afastar, né, a ideia de que o Vasco entraria em campo com um time reserva e mostrar que dá para sim fazer alterações no time titular, mas sem perder a qualidade do elenco. Então, Pedro Emanuel aí pode sim poupar parte do time para esse jogo de amanhã do Independiente Medellín, mas manter a qualidade do Vasco da Gama. Então o Jair tem a possibilidade de iniciar esse jogo de amanhã, o Ramon Rick tem também a possibilidade de iniciar essa partida de amanhã e talvez a principal surpresa, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, possa ficar até para o lateral esquerdo Paulinho. Informações é que o Paulinho viajou com o grupo para a Colômbia, está em terras colombianas, né? Mas ele vem se destacando muito nos treinos, cara. Ele está surpreendendo demais a todos do CT Moacir Barbosa e ele pode ganhar a sua primeira oportunidade nesse jogo de amanhã. Talvez não como titular ainda, mas pelo menos entrando na segunda etapa. Outra surpresa positiva está para a presença de Andrés Gomes, que deve já começar esse jogo de amanhã como titular
do Vasco da Gama. Então, um Vasco que terá mudanças para esse jogo de amanhã contra o Independiente Medellín, mudança importante, 3 a 4 novidades no time titular, tendo boa chance do Zaire começando a partida, o Andrés Gomes começando a partida, mas a principal mudança de Pedro Emanuel tá para ver esse meio-campo mais preenchido do nosso Vasco da Gama. É isso, cara, tem que mudar, tem que buscar melhorar, porque do jeito que tá, infelizmente, não dá nem um pouco para ficar, né? Mas deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Bom, vamos continuar, né, com o nosso Acorda Vascão. Ainda temos muitas informações, muitas novidades para trazer aqui a você. Já já eu vou entrar no assunto cuiabano. Só antes de trazer uma informação muito importante, tá? Relacionada, amigo torcedor vascaíno, à situação envolvendo o que aconteceu ontem, né? Ontem tivemos aí uma autorização por parte da Justiça relacionada ao empréstimo no valor de 40 milhões de reais, através de um modelo de empréstimo de IP que será feito, né, pela empresa de Marcos Lamarck, que é o Cruz Maltino. E muita gente ficou na dúvida para entender e buscar mesmo, né, saber para onde iria esse dinheiro, para onde iria esse valor de 40 milhões de reais. Bom, eu já falei ontem, mas é muito importante sempre trazer para vocês, para que todos entendam. Esse dinheiro, amigo, ele tem como finalidade garantir a continuidade da operação do Vasco para 2026. O Vasco da Gama ele tinha menos de 10 milhões de reais nos cofres antes desse empréstimo se confirmar. Ou seja, é um dinheiro que vem com um único objetivo, fluxo de caixa, pagar contas. O Vasco da Gama precisava dessa verba. Não é um dinheiro que chegará ao Vasco para que o Vasco contrate jogadores. O Vasco não vai pegar os 40 milhões de reais e vai pagar 40 milhões num jogador ou 30 num atleta. Isso não acontecerá. O Vasco da Gama ele trabalha com o limite financeiro e o Vasco da Gama, acima de tudo, nessa janela, trabalha com um modelo muito específico de negócios. Empréstimo ou jogadores que cheguem livres. O Vasco não tem condições hoje para fazer grandes investimentos, senão o fará. O Vasco da Gama, então, pega um empréstimo de 40 milhões de reais não para contratar, não para reforçar, mas para apenas manter aí o fluxo de caixa em dia no restante de 2026. Fechado? Então, informação muito importante, né? Porque muita gente ainda ficou nessa dúvida, então é sempre muito legal trazer. O Vasco está duro, vascaíno. Essa é a grande realidade. É duro de se falar, mas enquanto a venda não for concluída, assim será. E aí começa a vir as preocupações, porque é uma matemática básica. Um clube sem dinheiro, ele precisa de dinheiro. E muitas vezes a forma de você fazer dinheiro é vendendo um ou outro atleta. E o Vasco tem um jogador titular, que é o cuiabano, que vem despertando o interesse de muitos clubes do futebol europeu. E informações é que o cuiabano foi procurado já por 3 clubes da Europa. Torino da Itália, Rennes da França e o Strasbourg da França também. Ele é um jogador que pertence ao Nottingham Forest, está emprestado ao Vasco até o meio do ano que vem. E a informação é que o clube inglês, além do cuiabano, também foi procurado, tá, por esses 3 clubes, o Torino da Itália e 2 clubes do futebol francês. Até o momento, esse contato, né, que foi feito pelos clubes foi apenas de fato um contato. Ambos os contatos se restringiram apenas à procura por informações. Nenhum clube avançou ainda a ponto de ser aberta, tá, uma negociação, mas houve já a intenção de saber os valores para que uma negociação possa vir a ser abertas, tá? Além de outras particularidades do atleta, como saúde física, os números alcançados por cuiabano nos treinamentos, como ele é no dia a dia, quais são os amigos dele, as pessoas próximas, tudo isso esses 3 clubes já procuraram para entender melhor do jogador. É um posicionamento, um procedimento, é uma postura muito prática de quem tem interesse no jogador. Então, cuiabano hoje é um nome visado, nenhuma proposta, volto a repetir, ainda foi oficializada, mas antes da proposta vir a ser oficializada, é isso que acontece, é o que está acontecendo hoje com o cuiabano. Um estudo total sobre o jogador. Provavelmente o cuiabano amanhã estará em campo, vestindo a camisa do Vasco da Gama, mas é uma situação que preocupa. O cuiabano tem uma multa altíssima, o Vasco provavelmente não tem essa informação. Tem aí, né, uma porcentagem de vitrine do cuiabano, então caso uma venda aconteça durante o período do empréstimo, o Vasco terá direito a receber um valor, mas tenho certeza que o Vasco nesse momento prefere muito mais ter o cuiabano no grupo do que receber um valor referente a uma venda dele
ainda nesse ano de 2026 para outra equipe. Mas preocupa, porque tem clubes aí interessados na contratação do lateral. Fechado? Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. Ministério Público, o administrador judicial, a juíza, o watchdog, todo mundo que participa da ação envolvendo o Vasco da Gama, recuperação judicial, todo mundo aprovou a DIP, né? O DIP é um empréstimo que o Vasco está fazendo junto ao futuro investidor, a empresa do Marcos Lamack, Almirante S.A. 40 milhões de reais. Porra, então agora o Vasco vai poder contratar. Não tem nada a ver com contratação. Esse valor é para manter o fluxo de caixa, né, e ter fôlego com as despesas e também com o pagamento da RJ, né? Eu sei que tem muita gente que torce contra, para que o Vasco atrase realmente e tal, mas enfim, o Vasco está correndo em busca de soluções. E uma delas é exatamente recorrer a esse empréstimo sem juros, né? Então, para quem torce contra, as soluções começam a pintar também. O Vasco, inclusive, hoje tem uma reunião importante com o representante da Justiça, até para poder entender aquela indicação da juíza de que todos 5 milhões a mais que o Vasco tem que fazer em operações, o Vasco precisa comunicar à Justiça. E a gente sabe que futebol, 5 milhões de reais, amigo, não é nada. Para nós, seres mortais, né, para o nosso dia a dia, impactaria demais. Mas num clube de futebol, 5 milhões não é nada. Nem uma folha salarial de um grande clube. Isso a gente pode observar que nenhum grande clube tem uma folha salarial desse tamanho. Então o Vasco vai questionar a Justiça, um questionamento salutar, para que possa não ter a todo instante ter que consultar, olha, excelência, vamos ter que gastar um pouquinho mais, passou de 5 milhões e tal, para que possa ter efetivamente esse fôlego. Fechado? Negociações seguem, né? Paralelamente a isso, reforço, esse dinheiro não é para reforço. Então agora compra o De Ossa. Não tem nada a ver, torcedor. Se alguém disser isso para você, está mentindo, tá? Está mentindo. Como eu estou no aeroporto aqui, não estou com tripé hoje, estou na mão. A mão é meu tripé. Então, assim, não tem nada em relação a reforço, ok? Em relação ao uso desse dinheiro para reforço. Claro que existe reforço, o Vasco está buscando o mercado, não só o Nelson De Ossa, um zagueiro também, um meia e um atacante. São as 4 posições que eu venho falando já há algum tempo para você, torcedor, que estão já no radar. Assim, eu não consigo aceitar como é que um vascaíno acha maneiro dar errado. Para dizer assim, não, eu falei, tá vendo? Eu avisei que ia dar errado. Porra, não, né? Aí não, papai, faz isso comigo não. Vascaíno de verdade não torce para dar errado. Você não quer ter razão, você quer ser feliz. E passa por amanhã. O técnico Pedro Emanuel já está com a delegação do Vasco lá em Medellín. Jogo importante, eu vou transmitir. Já estou chegando ao Rio de Janeiro, dependendo do horário que você estiver vendo, já estou no Rio de Janeiro, né? Que esse vídeo foi gravado antes do meu embarque para o Rio de Janeiro. Então, assim, torcedor, olha, força máxima. Só não foi o Saldívia, né? O Saldívia me parece ter ido para o final da fila do Vasco da Gama, né? E o Pedro Emanuel está conhecendo o elenco e quanto mais vezes ele colocar o time titular para jogar, melhor é. Porque, afinal de contas, assim, se você pegar o time titular do Vasco e não der ritmo, o time que ele considera titular, porque ele vai mudar o time, tá? Ele vai começar a mexer no time já para amanhã. Algumas mudanças táticas vão acontecer e de peças também. Tem que sacudir, enquanto não vem os reforços, né? Jair, daqui a pouco, a hora que pegar ritmo, é jogador para entrar nesse time, tá? É que vai demorar um pouquinho de tempo, porque ele veio de uma grave contusão. Então, assim, mas é um jogador que vai pedir passagem. E, se Deus quiser, vai voltar bem. Jogador que será muito útil ao Vasco da Gama. Então, amanhã, jogo importante, jogo de ida. Tem o jogo da volta na outra semana, em São Januário. E eu tenho certeza que o torcedor vai em grande número, vai empurrar o time, como vai sábado contra o Mirassol. Porque o Alô, Rinestrosa, vamos começar a jogar, meu garoto. Sem resenha no Instagram, bola no pé. Joga, que a gente vai te apoiar e vai cantar o teu nome, Marino Rinestrosa, Oi, Marino Rinestrosa. Volta a usar o nome que você usava, meu garoto. Então, assim, vou torcer pra cacete amanhã, para que o Vasco se dê muito bem, traga um bom resultado, um excelente seria a vitória, né? E passe de fase para pegar o Olímpia. Vamos torcer pra gente avançar e fazer uma boa competição. Alô, amigo vascaíno.
Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.